Nas quartas-feiras, nós temos ministrado uma série de palavras desde fevereiro. Nós estamos, desde fevereiro, ministrando 2 Timóteo. E vou ficar até a última quarta-feira de fevereiro, de dezembro, melhor, até a primeira quarta-feira de janeiro, antes de entrar em férias, ministrando sobre 2 Timóteo. 2 Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu na sua vida. Para mim, um dos livros mais penetrantes, mais contundentes, mais significativos que a Bíblia tem e dentre os quais Paulo escreveu. E nós temos nos debruçado nele desde o início de fevereiro desse ano. E vamos até o início de janeiro do ano que vem. Um ano pregando no mesmo capítulo, no mesmo livro, e não vamos terminar o livro esse ano ainda, talvez no ano que vem. A gente volte para Timóteo. Existe uma possibilidade. Por que para mim esse livro é um dos mais importantes? Eu vou ministrar uma palavra nessa noite que fora ministrada dentro de um contexto de uma das falas desses estudos da quarta-feira, mas que me foi tão pertinente, tão abençoadora, tão tremenda, que eu acho que vocês que vêm só no domingo mereceriam ouvir essa palavra. Senti de Deus profundamente ministrar essa palavra hoje, porque a nossa igreja é grande. Se toda a igreja vier à igreja no domingo ou numa quarta, não cabe e entra um terço dela. Então quase sempre o público da noite é um público diferente do domingo de manhã. E para quem percebe, o culto da noite e da manhã são completamente diferentes para quem consegue perceber os espíritos. Às vezes eu estou aqui, eu não sei se é a mesma igreja, né, do culto de manhã e do culto da noite. Quarta-feira é outra igreja. Então as palavras são diferentes, a gente não prega a mesma palavra na quarta, de manhã, cada culto é uma palavra. Então essa palavra eu acho que ela é tão pertinente para esse tempo, que eu acho que ela merece ser ministrada ao seu coração. Paulo, quando escreveu a carta 2 a Timóteo, diferente da primeira carta, ele estava preso, condenado à morte. Vinha de instâncias de julgamento, ele tinha estado diante do imperador, ele foi condenado à morte. Depois de escrever a 2ª carta a Timóteo, nos dias seguintes, ele foi morto, decapitado, como dizem os historiadores. Paulo, nesse texto de 2 Timóteo, escreveu um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, certamente o mais conhecido que ele escreveu, que você conhece de cós salteado e você pode repetir comigo. Vamos juntos? Combati um bom combate. Vamos juntos? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É aqui, nesse livro que ele escreveu, no último versículo, no último capítulo 4. Estamos no 2. Ele escreve a Timóteo, no fim da vida, o velho apóstolo, o velho pastor, e escreve para o seu jovem pupilo que estava no início do ministério. Daqui do final da vida, condenado à morte, foi morto nos dias seguintes, ele escreve uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, procura vir ter comigo breve, corre, vem me ver. Eu estou no final da vida, já estou sendo entregue como libação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei que eu não tenho muitos amanhãs, e não teve mesmo. Então, no final da vida, Paulo escreve um livro e diz assim: Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos. Eu que estou no final, vou te dar alguns conselhos a você que está no início, para que, em observando tais conselhos, você não acabe como eu acabei. Porque Paulo, a despeito do que fez, de ter escrito 13 livros, estão contidos na Bíblia, a despeito de ter feito 3, 4 viagens missionárias, de ter conhecido todos os continentes, ninguém na Bíblia fez o que Paulo fez. Para mim, foi o maior de todos os personagens da Bíblia. Curou, salvou, batizou, impactou a sua geração. Foi o apóstolo aos gentios, só conhecemos a Jesus por causa dele. Se ele não tivesse sido levantado como apóstolo, nós não conhecíamos a Jesus. Paulo foi o cara. A despeito de ter feito o que fez, ele termina a sua vida sozinho, sem família, sem mulher, sem filhos, sem nenhum amigo, sem casa, sem nada. Esse livro é um livro que mexe com o nosso coração quando a gente sabe ler.
de forma correta. No capítulo 4 ele fala da sua tristeza. Na sua última defesa, ninguém apareceu para defendê-lo. Diz ele, antes todos me abandonaram. Camarada que fez discípulos em todas as cidades por onde passou. Batizou milhões de pessoas, imagino eu. Dedicou-se completamente, integralmente ao ministério que Deus confiou na sua mão. Mas no final ele não tinha ninguém. Só. Então ele chega no final e diz assim, Timóteo, eu estou te escrevendo essa carta para que, quem sabe, você viva como eu vivi, mas não acabe como eu acabei. E ele dá conselhos preciosíssimos. E são esses conselhos que nós temos estudados desde fevereiro. O tema da minha mensagem na quarta-feira é Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. E por que eu peguei a segunda carta de Paulo a Timóteo? Por uma simples razão. É a carta na qual ele escreve sabendo que não tem mais amanhãs. É a carta na qual ele escreve sabendo que não tem mais liberdade, não tem mais sonhos, projetos. Ele sabe que o tempo é curto, acabou. E quando a gente está diante da morte ou da possibilidade dela, nós passamos a dar valor ao que realmente tem valor na vida. Tenho costumado a falar sobre isso aqui. Se você descobre que está com câncer e o médico te dá 3 meses, ninguém fala assim, então vou correr, vou fazer aquela lipoaspiração que eu sempre sonhei. Não, ninguém fala isso. Você tem 3 meses de vida, 1 semana de vida, ninguém fala, então vou comprar logo aquele carro que eu sempre sonhei para dar uma volta. Não, ninguém fala sobre isso. Quando a gente sabe que pode morrer, a gente quer estar com a família. A gente quer estar com os melhores amigos. A gente quer voltar e pedir perdão a gente que nos ajudou a ser quem a gente é. A gente passa a valorizar aquilo que de fato tem valor. É quando a gente está assim, no momento final, ou diante da possibilidade dele, que a gente descobre, como já aprendemos aqui desse púlpito, a diferença entre o que tem valor e o que tem preço. E a gente já aprendeu que o que tem valor não tem preço, e se é o que tem alguma coisa tem preço, não tem valor. Exemplo, você chegou, teu carrão está lá fora, um carro importado. Quanto custa teu carro? 100 mil reais. Tem preço? Tem, então não tem valor. Dá para viver sem isso. Você veio da sua casa, daquela mansão lá na Barra da Tijuca. Minha casa custa 5 milhões. Legal, tem preço? Não tem? Tem, então não tem valor. Dá para viver em outra casa. Eu não moro na sua casa e vivo bem. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Ah, pastor, não. Quanto é que eu estou com tênis Nike de R$1.000. Legal, tem preço? Tem. Então não tem valor. Dá para viver com Conga. Não sei nem se existe o Conga ainda. Se tem preço, não tem valor. Agora, pega essa criança que está aqui no colo desse pai, do lado dessa mãe, e a gente fala assim, varão, 10 milhões de dólares na sua filhota. Vende? Ih, pastor, o senhor está retardado. Está amarrado em nome de Jesus, pastor. 10 milhões de dólares pelo... O senhor está amarrado. O senhor comeu o que hoje? Está bebeu? O senhor cheirou? 10 milhões de dólares pelo filho? Ele nem pensa para responder. Porque o filho não tem preço. Então tem valor. Eu sou soro positivo, Everton, R$1 bilhão para eu dar uma gotinha de sangue no teu sangue. Pastor, comeu o que hoje, pastor? Não, quanto custa a sua saúde? Não custa, não tem preço. Então tem valor. A maioria dos seres humanos que têm chegado ao final quebrados, ou que nem conseguem chegar ao final, chegam ao final porque abrem mão do que tem valor em detrimento daquilo que tem preço. E aí, quando tomam posse daquilo que tem preço, acreditam que agora serão felizes. E descobrem que antes eram infelizes duros e agora são infelizes com grana. Eram infelizes que não tinham, agora são infelizes que têm. Não mudou nada, só a forma de ir. Paulo escreve 2 Timóteo nessa condição de que o fim chegou, então ele dá conselhos preciosos a Timóteo. Conselhos valorosos. Eu comecei essa série de estudos, eu vou dizer a você por quê, lá em fevereiro. Porque, irmãos, um dos meus dilemas hoje, pessoais, mas é dilema mesmo, você não tem noção, é tentar concatenar a realidade da beleza do Evangelho, porque o Evangelho é lindo, a beleza do Evangelho com a feiura
da vida do homem contemporâneo. O Evangelho de Jesus é lindo. E há tantos homens contemporâneos que dizem viver esse Evangelho, mas a vida continua horrível. Só aparência. Conversa fiada. Blá, blá, blá. É difícil a vez em que nós nos surpreendemos para cima. Caramba, você me surpreendeu, cara. Eu não imaginava que você era tudo, que você tinha esse up na vida, que você... Rapaz, caramba, que surpresa saber que tem alguém como você, saudável, que valoriza o Evangelho, que o vive, que se preocupa em honrar o nome desse Jesus, cujo Evangelho revela. Rapaz, você é uma surpresa. A gente não se surpreende mais para cima. É impressionante. E o meu dilema é para quem enxerga. É tentar entender como a beleza desse Evangelho pode ser comparado com a feiura da vida do homem contemporâneo. Se olhar para a humanidade desanimador. Aí um dos conselhos que Paulo dá, está no capítulo 2 de Timóteo. Quem vem quarta-feira vai se lembrar dessa palavra. E é um conselho que, portanto, é evangelical, está na palavra, está no Novo Testamento, que parece que vem contra tudo o que a gente vê no evangelho contemporâneo. Olha o conselho de Paulo a Timóteo no capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos juntos? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Qual o conselho de Paulo a Timóteo? Sofre. Aí você fala assim, pastor, acho que Paulo não estava só preso sem futuro, acho que ele estava endemoniado. Como é que ele pode dar um conselho para o cara? Sofra! Sofre, Timóteo! A ideia que passa pela nossa cabeça é exatamente o contrário. Nós queremos saber como é que a gente faz para parar de sofrer. Aliás, essa é a máxima do evangelho contemporâneo. Pare de sofrer. Todo mundo, ou quase todo mundo que entra numa igreja, entra tentando entender como é que eu faço para parar de sofrer. E é nesse veio, nessa pergunta, que o evangelho de mercado, que as igrejas de mercado estão fazendo a festa no Brasil. Porque eles dizem, olha, você precisa parar de sofrer. Se você está sofrendo é porque o inimigo está fazendo alguma coisa, é porque tem um trabalho contra você, é porque eu não contra você, eu vou contra você. Pare de sofrer. Venha que a gente acaba com o teu sofrimento. E a multidão vai. Bota um ou dois dando testemunho como ele parou de sofrer e a gente acredita que tudo aquilo é verdade, de que é possível passar pela vida sem sofrimento. Aí vem Paulo e diz assim, Timóteo, sofre comigo. Mas não sofra de qualquer jeito. Sofra como um bom soldado de Cristo Jesus. Agora, essa palavra, à luz do evangelho que a gente ouve hoje, ela não tem sentido. É incongruente. Porque a pergunta que a gente deveria fazer e faz para Deus, para Jesus, é o seguinte, por que em vez de mandar Timóteo sofrer, por que ele não acaba com o sofrimento de Timóteo? Por que ele não tira o sofrimento de Timóteo? Por que se Paulo, ao invés, no momento em que está sofrendo, dizer para Timóteo, sofre comigo, por que Paulo não ora ao Senhor e diz assim, Deus, tira o meu sofrimento? Por que Paulo não faz isso? Por que quando Jesus está lá no Getsêmani e diz assim, Deus, se for possível, conclua a oração para mim. Afasta de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento pelo qual vou passar. Por que quando Jesus diz, se for possível, afasta esse sofrimento? E porque ele passou na cruz, a gente sabe que Deus não afastou o sofrimento. Ora, mas a mensagem do Evangelho, o contemporâneo, que na minha concepção nada tem a ver com o da palavra, é pare de sofrer. O de Paulo, o do Evangelho é não, sofra, mas aprenda a sofrer. Sofre como bom soldado. Por que ele não pede para que Deus tire o sofrimento? Porque afinal de contas, pastor, o sofrimento é fruto do pecado. Ora, Jesus não foi concebido em pecado, nasceu de uma virgem.
Jesus não pecou durante a vida e ainda assim sofreu todo tipo de dor e maior do que qualquer ser humano no mundo sofreu. Não, a dor é fruto do pecado. Não, a dor não é fruto do pecado. Porque quando o pecado entrou, Gênesis 3, uma das consequências sobre a mulher foi: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Ora, só se multiplica o que já existe. O que ele disse é que ele multiplicaria a dor, mas a dor já era uma realidade. Ninguém pensa que antes do pecado você ia parir sem dor. Deitou, empurrou e saiu o bichinho igual um quiabo. Não. É dor, irmão. É dor. Só que Deus diz, vai ser multiplicada. Então a dor não tem a ver com pecado, tem a ver com existência. A dor é inerente à existência. Como disse o filósofo, penso, logo existo. Neil diz, existo, logo sofro. Paulo está dizendo, Timóteo, sofre. Ele está aqui no final dizendo assim, Timóteo, eu estou chegando ao final. Você que está no início, eu quero que você saiba o seguinte, não imagine que você vai passar pela vida sem dor. Não imagine que a dor é algo estranho à vida. Não imagine que dor seja uma coisa da qual a gente pode se livrar sempre. Não. Dor faz parte da vida. Agora, não se preocupe com ela. Você precisa aprender a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. Aí a pergunta que você já está fazendo, e eu também, como é que um soldado de Jesus sofre? É isso que Paulo ensina a Timóteo. Também nesse livro. Agora, por que eu acredito, irmão, que essa palavra foi posta na minha boca por essa noite? Porque Deus ama alguém aqui de tal forma que está sofrendo uma dor tão angustiante, tão tremenda, que está a ponto de apostatar e de ficar maluco achando que a dor que está sofrendo tem a ver com o abandono de Deus, tem a ver com a legalidade, tem a ver... Não. Deus está dizendo, não, filha, você só está sofrendo porque você está viva. Agora, como nós já aprendemos aqui, fique tranquilo, não há dor que dure para sempre. Dá uma captada alguém do seu irmão. Tua dor não vai durar para sempre. Agora, para você não se animar demais, estou falando essa dor aí, viu? Porque quando você vencer essa aí você respira, muito prazer, só a próxima dor. É assim que é a vida. Aí tu pega um monte de santão, de crentão, que é só crente da boca para fora, e que fala assim, não, eu não aceito dor na minha vida, mas vê a vida do desgraçado. Trambiqueiro, vagabundo, mentiroso, hipócrita. São os piores, porque renegam a própria humanidade. Por que eu gosto de Paulo? Você já me ouviu falar 1000 vezes. Amo tanto a vida de Paulo, que eu digo que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Por causa da humanidade desse homem. O mais sábio de todos, o mais estudado de todos, o mais cabeção de todos. Mas um homem que não tinha medo de falar das suas dores. Um homem que não estava preocupado com a sua imagem. Que não vivia para impressionar aqueles que o ouviam e que o viam. Mas um homem que vivia para impressionar o Deus que o salvou e o chamou e o vocacionou. Um homem que chega lá no final, a despeito de não ter mais futuro, olha para trás e ainda está preocupado com alguém. Não permitiu que as suas circunstâncias adoecessem a sua alma. Eu vou mostrar para vocês isso. Um homem que diz, Paulo, Timóteo, um homem abençoado por Deus, não é aquele que não sente dor. Um homem abençoado por Deus é aquele que por ele é capacitado para suportá-la e para transpô-la. Timóteo, um abençoado, não é alguém que não passa pela dor, é alguém a quem Deus capacita para poder vencê-la. Timóteo, aprenda a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus, porque ele está dizendo a gente que sofre como um frouxo mesmo. A gente que sofre e é esmagado pela dor. A gente que sofre e não sabe se posturar diante da dor, diante da adversidade. Então, Timóteo, você não. Você é um vocacionado. Eu vou te ensinar como é que a gente passa pela dor como soldado de Jesus e vence. E como é que um bom soldado sofre, irmão? A gente começa a aprender no capítulo 1, versículo 2. De 2 Timóteo. Ele diz lá, ele está escrevendo a Timóteo, né? Um diz, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí ele escreve para o seu destinatário. A Timóteo, o quê? Leia para mim o resto. Até aí, vamos lá. A Timóteo, leia alto. Mais uma vez. A Timóteo, diga, meu amado.
Veja só, Paulo está preso, condenado à morte, abandonado por todos, sem nada, absolutamente nada. E ele está preocupado com Timóteo. E ele escreve para Timóteo, dando-lhe lições de vida. E quando ele escreve a Timóteo, ele diz, meu amado. Ele faz declaração de amor. Hoje não. Hoje, amado é pronome de tratamento. Ô, minha amada, paz do Senhor. Não sei nem quem é, para onde vai, para onde veio, onde foi. Ô, amada, ô, meu amado, tudo bem, meu amado? Ô, amado, ô, amada. A Bombom vive falando, ô, amado, amada. Pronome de tratamento. Não quer dizer que isso seja amor. Não, na boca de Paulo não. Paulo começa a sua carta amando. Expressando amor. Como que um bom soldado de Cristo vive? Soldado sofre, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Amado filho, Paulo está preso, condenado à morte, longe dos seus, velho, certamente ferido, mas ainda assim carinhoso, afetivo, amorável e amoroso. Ele não permite que o sofrimento impossibilite o seu amor. Ele não permitiu que o sofrimento o amargurasse. Ele não permitiu que suas dores dominassem seu coração. Eu estou sentindo dor, eu estou ferido, eu estou sem esperança, mas eu não vou permitir que nada disso roube de mim a capacidade do amor fluir de mim e alcançar alguém. Por que Paulo suportou seus sofrimentos maior do que muitos de nós? Porque Paulo, a despeito da dor, não permitiu que o amor nele morresse. Agora, por que muitos de vocês estão sucumbindo diante do sofrimento pelo qual passam? Por que há tanta gente se matando nesse mundo? Como eu tenho falado de suicídio, por onde eu passo no Brasil, eu falo desse maldito suicídio. Por que pessoas se matam? 25 por dia no Brasil, 87 no Japão. A cada 30 segundos uma pessoa se mata no mundo. O que você já aprendeu aqui sobre suicídio? Quando uma pessoa se mata, ela não quer matar a vida, ela quer matar o quê? O quê? A dor, o sofrimento. Pastor, eu não estou aguentando esse sofrimento. Doutor, eu não estou aguentando esse sofrimento. Ele não sabe lidar com o sofrimento. E para se livrar do sofrimento, ele se mata. Ele quer matar a dor. O suicida não quer matar a vida, ele quer matar a dor. O suicida quer viver, ele não quer morrer. Mas ele não consegue viver, ele prefere morrer. Você já aprendeu isso aqui? Ele ensina de pior do que a morte, a ausência da vida. E o que é a ausência da vida para o suicida? É uma vida carcomida pela dor, pelo sofrimento, pela adversidade. Ele acha que aquele sofrimento é maior do que ele. É muito mais do que ele possa suportar. Mas por que o sofrimento que chega até mim, chega até você, até nós, se torna muito maior do que nós? Porque ele é maior do que nós? Não. Porque nós nos apequenamos diante dele. E quando é que nós nos apequenamos diante dele? Quando por causa dele, a gente deixa de amar. A gente deixa de ser fonte de amor. Aí o Ed, ele chega a mim e fala assim, pastor, o senhor é um gordo. Olha para a irmã que está do seu lado, para o irmão, veja se é fortinho. Não precisa falar nada, só veja. Pronto. Essa olhada aí já pode acabar com a semana dela. Pastor, o senhor é um gordo. O senhor é um grosso. Aí eu saio daqui querendo matar o Ed. Esse safado sem vergonha. Eu estou azedo. Aí vem alguém que eu amo, que me ama, que me acha lindão, que me acha gostosão, que me ajudou a ser quem eu sou, mas eu estou vindo contaminado pelo Ed. E ele vem, ô pastor lindão, ó, não estou bem não, dá licença. Pronto, já dou logo na cara dele, na lata dele, arrebento com ele. E o cara fala, meu Deus, o que aconteceu? É o pastor que está contaminado pelo Ed. Que está reproduzindo, retroalimentando, alimentando, regando a semente que o Ed lançou contra ele. São pessoas que, por causa da adversidade, permitem que seu coração
seja tomado pelo sentimento totalmente. E o amor que havia lá, ele fica sufocado. A gente não ama mais. A gente não faz carinho mais. A gente não abençoa. A gente não sorri. A gente desconta na vida e nos outros a semente que aquele homem já lançou na gente. Eu estou falando de alguém que chamou de gordo. Mas você pode ter sido traído. Você pode ter passado por um divórcio grotesco. Você pode ter sido demitido injustamente. Você pode ter passado por uma humilhação pública. Você pode ter perdido a mãe, ter perdido o pai. Você pode ter perdido o filho, o cachorro. Você pode ter perdido tudo. E aquela dor gerada dentro de você, grande é verdade. Mas, se coube dentro de você, não é maior do que você. E você tem aprendido isso aqui. Mas aquilo é tratado com tanta totalidade que o amor não consegue mais fluir. Aí você diz assim, esse sofrimento está me matando. Não, não é o sofrimento que está te matando. É a ausência do amor. Como, pastor, que eu vou amar? Da mesma forma como você sempre amou, antes dele. Como que eu vou ser gentil, pastor? Se as pessoas são grossas. As pessoas são as pessoas. Ele é ele. Não desconte nos bons o fruto da semente que os maus lançaram dentro de você. Porque senão aquele fruto vai matar você. Não porque ele tenha poder para isso, mas porque você, por lidar errado com ele, deixa de amar. Eu gosto dessa palavra, irmão, porque Paulo está lá. Olha, Paulo não tem razão nenhuma para celebrar a vida, irmão. Paulo não tem razão nenhuma para ser gentil com nada. Os discípulos o abandonaram. Ninguém estava lá na última defesa dele. Ele tinha toda a razão para ser um amargurado. Ele tinha toda a razão para ser uma pessoa iracunda. Ele tinha toda a razão para estar bravo. Mas o que ele fez? Abriu mão da razão. Eu vou ser um irracional. Eu tenho razão para odiar. Eu tenho razão para vomitar amargura. Mas eu vou abrir mão da razão. Vou ser um irracional. Vou continuar amando. Mas ninguém faz isso, Paulo. Eu vou fazer. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim me capacita para ir além no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado. Esse Espírito habita em você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga, eu estou entendendo, pastor. O que te mata não é o sofrimento. Mas você permitir que ele impeça o amor de fluir em você. É a ausência do amor. Por que isso é grave, irmão? A gente volta para Paulo. Eu já falei sobre isso aqui também, se eu não me engano, e não tem problema, a gente fala de novo. Paulo diz lá, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, comunicador por excelência, você já me viu pregar sobre isso aqui, preguei há 2 domingos atrás. Ainda que eu distribuísse os bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado, ainda que eu fizesse coisas tremendas, grandiosas, gloriosas, pertinentes, éticas, bondosas, ainda que eu fosse um cara que tivesse produções existenciais e sociológicas maravilhosas, Paulo está dizendo, tem amor? Não, então você não é nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Que não é o que eu faço que transforma a minha existência em vida. É o amor. Paulo está dizendo que não é minha relação só com a divindade, é falar a língua dos anjos. Ou uma boa relação com os homens, falar a língua dos homens. É amor? Tem amor? Não. Então nem o que você faz com a divindade se transforma em vida da sua vida. Se você não tiver amor, você não é nada. Você não é. De modo que a existência só se transforma em vida quando o amor chega. E a vida vai embora, não quando a morte chega, mas quando o amor vai embora. Eu não morro quando a morte chega, mas quando o amor se vai. E quando é que o amor se vai na vida da maioria das pessoas que a gente conhece? Quando o sofrimento entra e ele impede que esse sofrimento deixe o amor fluir. Deixa o amor vazar. Deixa o amor se reproduzir. Aí Paulo arrebenta a boca do balão. Timóteo, eu estou no final, Timóteo. Mas eu continuo amando, Timóteo. Como quem diria que Timóteo eu podia até queimar mais uns 10 anos. Dava para eu trabalhar mais uns 10 anos, mais uns 5. Sabe, eu não concordo nem com Deus me levar tão cedo. Mas Ele é o Senhor e Ele faz o que quiser com a minha vida pertence a Ele. E me dando Ele 10 anos ou me tirando Ele os 10 anos, eu quero que o último sentimento que habite no meu coração seja o amor, porque eu não vou morrer antes da morte chegar.
Preguei um sermão a respeito de Jesus há bem pouco tempo atrás, que diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. O último sentimento que Jesus conheceu foi amor. E foi traído por Judas. Foi abandonado pelos outros 11. O mesmo povo que disse, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que disse, crucifica-o. É o povo que viu seus milagres. É o povo que foi curado por ele. É o povo que foi abençoado por ele. E Jesus tinha toda a razão para ser um amargurado. Ele escolheu amar até o fim. Aí toda vez eu me encontro com alguém choroso, sofrido, entra no meu gabinete, entra para conversar comigo, para chorar, eu ouço sempre com misericórdia, mas eu sempre pergunto, você continua amando na mesma proporção que amava antes desse sofrimento entrar? Quase nunca. Então eu digo, o que está te matando não é teu sofrimento, é a ausência do amor. Se não tiver amor, nada serei. Aí eu posso fazer alusão a Mateus capítulo 24, 12, que você também conhece muito bem, onde Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade, concluam, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. O que Jesus está falando? Que o amor esfria. Que o amor perde poder. Que o amor se torna infrutífero. Que o amor em mim e você pode inexistir. Por que isso acontece com a gente? Por causa da iniquidade. Iniquidade, no grego, na sua etimologia, é a palavra anomia. A, partícula negativa, nomos, lei. Iniquidade é viver contra a lei. A revelia da lei. Ele está dizendo, porque o homem começa a viver a revelia da lei, burlando a lei, transpondo a lei, indo além ou aquém da lei, porque ele não é alguém que vive na lei, mas longe dela, o amor vai se esfriando. O que diz a lei de Deus? Bom, a lei de Deus, pregamos domingo passado, se resume num mandamento duplo. Amar a Deus, esse é o primeiro e grande mandamento. Aí Jesus diz assim, o segundo, igual a esse, é o quê? Amar o teu próximo. O que diz a lei de Deus então? Ama. Iniquidade é viver contra a lei. É não amar. Ele está dizendo, quem não ama, vê o pouco de amor que há nele se esfriando. Aí você se transforma, como eu digo sempre, num pedaço de carne andante. Sem sentido, porque não tem mais amor. Não tem amor, morreu. Você não vive, você existe. E um ser existente pede que Deus o abençoe. Como? Se você não existe, você não vive. Ele diz que eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida como? Mas você não vive, porque você abriu mão de amar. E não foi o Ed que me matou. O Ed é árvore ruim. E árvore ruim tem que dar fruto ruim. Agora, se eu sei que eu me relaciono num tempo que é árvore ruim, de gente que está longe de Deus, que vive no mundo, que jaz no maligno, como eu posso esperar só coisa boa do mundo, nesse mundo que a gente vive? Paulo está dizendo, não espere só coisa boa. Você vai, por causa do mundo no qual você vive, sofrer. Então aprende a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. Como Paulo, nunca permitindo que o teu sofrimento impossibilite o teu amor. Então Deus, nessa noite, começa a restaurar histórias aqui, em gente presente, ou lá na internet, no mundo. Deus começa a mudar histórias de gente, mas Deus começa dizendo o seguinte, eu vou mudar a tua história, mas você precisa voltar a amar. Diga a quem está do seu lado, você precisa voltar a amar. Porque se esse sofrimento, irmão, está se perpetuando, se cronificando em você, certamente, você é alguém que tem amado pouco. Mas amar o quê, pastor? Ama tudo, cara. Você não consegue amar a gente? Compra um bichinho de estimação. Pastor, você está falando sério? Estou falando sério. Quantos tem cachorro aqui?
Quem pode repetir comigo? O meu cachorro é uma bênção. Você concorda comigo? Não? Pelo amor de Deus. Eu amo demais. Um dia eu vou trazer a foto do Shadow para botar aqui. Todo mundo, onde eu vou no Brasil, pastor, como é que está a pastora Andréia? Bem, você conhece? Não, não. E a Tamara? E a Thaís? Tudo tem o Shadow, até o Shadow eles conhecem. Que eu falo muito do Shadow. E a Bíblia fala sobre animal. Será que eu acho? Não está no meu script não, mas vamos ver. Passar o resto do culto tentando achar esse versículo que fala sobre animal. Porque é o seguinte, quem não tem animal não sabe do que a gente está falando. Você viu que tinha um tricolor com um animalzinho aqui, viu? Por que com a camisa do Fluminense? Eu não entendi. Quem viu o cara com o cachorrinho? Ah, todo mundo viu. Não entendi. Depois eu vou saber por que foi o tricolor. Isso é inveja, tricolores. Porque vocês ganharam com honra, né? E nenhum time fez o que vocês fizeram. A Kombi de tricolores aí, diga glória a Deus. Ah, viu? Glória a Deus. Então, e nós os reverenciamos. Estava lá o cachorrinho, meu. Aí você vai lá em Provérbios capítulo 12, não sabe não. O justo olha pela vida dos seus animais, porém as entranhas dos ímpios são a eles cruéis. Uma das formas de Deus ver a justiça de uma pessoa é a forma como ele trata os animais. Tá vendo, irmão? Você tem passarinho em gaiola, preso. Você que mata sapo, bota bomba na boca da rã. Você vai para o inferno, desgraçado. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, os homens têm o poder de congelar a gente. Sabe o que você faz? Compra um bichinho de estimação. Você vai ver como é que ele nos dá oportunidade de amar. Irmão, chegar em casa e ver o nosso cachorrinho com o rabinho assim, ó, pulando em você. Quem ama, cara, é um amor, é um negócio assim. Toda vez que eu chego em casa, eu saí e cheguei 15 vezes. 15 festas. Falei, Shadow, eu só fui na padaria, pá. Ah, mas é festa, não quero saber. Como quem diz, eu não sei se você está vivo amanhã, então vamos celebrar hoje. Eu falei, tá certo. Aí tu vai na direção dele, ele vai murchando, deita, aí vira as patinhas assim pro alto. Se eu falar, vou embora, ele não me larga. Eu tenho que parar e tocar nele. Apenas um toque. Aí depois que toca, ele fica todo bobo. Bom, ele é um ser vivo, é um cachorro, mas me capacita a exercitar o amor. Teu jardim, as plantas, a criação de Deus. Você não consegue acreditar em homens ainda? Exercita. O que você não pode permitir é que esse amor seque dentro de você. Empedre. Se torne inviável, impossível. E o que o sofrimento tem feito com os homens hoje? Exatamente isso. Impossibilitado de amar. Ele se torna uma ferida ambulante. Ele se torna uma ferida andante. Ele é um homem de dores. Ele não consegue mais fluir no amor, na solidariedade, na graça. E ele se retira da sociedade, porque só tem sentido o relacionamento se for por amor. Porque senão será por dor. E da dor a gente foge. Aí o que a gente faz? A gente para de amar. Parou de amar, irmão. A vida se torna tua inimiga. Eu sei que Deus está ministrando no coração de muita gente nessa noite. Sofre como um bom soldado, como? Não permitindo nunca que o amor impossibilite, o sofrimento impossibilite o amor. Segundo Timóteo, capítulo 1, agora o versículo 3. Ele escreve a Timóteo: dou graças a Deus, de quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas orações e de minhas súplicas de noite e de dia. Dou graças ao meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Veja, Paulo está preso, condenado à morte, vai ser decapitado amanhã, abandonado por todos, não constituiu família, não tinha ninguém, e ele diz, dou graças ao meu Deus. Esse cara é louco, meu. Está dando graça de quê, ô miserável? Qual a razão que você tem para agradecer a Deus agora? Me dá um motivo, Paulo.
Dou graças ao meu Deus. Como é que um bom soldado de Cristo sofre sem se entregar à ingratidão? Porque a ingratidão é o primeiro sintoma de quem não sabe lidar com o sofrimento. Por quê? Ele foi carcomido pelo sofrimento e ele só pensa no sofrimento e no tempo da dor. Ele se esquece todo o passado dele. Ele se esquece da vida toda. Ele agora só pensa aqui, no momento da dor. E aqui, no momento da dor, claro, não tem razão para agradecer mesmo, só está com dor. Quem é que canta o hino de celebração quando está com dor de dente de madrugada? Não dá para cantar quando o dente está doendo de madrugada. Ele só dói de madrugada, já falei sobre isso aqui. Quando o dente dói, o que sobra, meu Deus do céu, Deus! Pois é, o sofrimento faz a mesma coisa. Só que Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. Paulo, na hora da dor, ele faz uma leitura de si e da sua história que vai além do tempo do seu nascimento. Ele vai fazendo uma leitura da ação de Deus desde lá, do pai, da mãe, não sei de quem. E ele vem vendo o mover de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus inserido completamente na sua história, de modo que quando ele chega aqui no momento ruim, ele fala assim, eu não vou permitir que esse momento ruim apague em mim todos os momentos bons que eu tive com Deus. Aí você entrou aqui, porque está vivendo o que está vivendo hoje, achando que Deus te abandonou, né? Que Deus se esqueceu, que Deus não é bom, que Ele não é fiel, que Ele não se importa. Mas por quê? Por causa do agora. Quando pensamos assim, estamos sendo contaminados pela ingratidão. Paulo, em seus escritos, a despeito da dor, agradece. Dá graças ao Deus que o salvou. Porque ele sabia que quando o coração de uma pessoa é sequestrado pelo sofrimento, ele só pensa no sofrimento. Ele só fala no sofrimento. Ele só tem olhos para o sofrimento. Então, ele não agradece, porque ele só está olhando para o sofrimento. Como eu digo, foi sequestrado por ele. Tomado por ele, roubado por ele. Não tem uma razão mais nenhuma. Aí você diz assim, pastor, esse sofrimento está me matando. Pois é. Toma postura. Olha em outras direções. Se ser abençoado para você tem a ver com o que você tem e o que vive no momento, então sai um pouquinho desse sofrimento e olha ao redor. Sei lá, teu casamento acabou. Foi. Como é que está teu filho? Meu filho está bem. E a casa? É própria, pastor. Seus pais? Estão bem, graças a Deus. Tem amigos? Poxa, alguns me têm dado uma força tremenda. E a saúde? Não, saúde eu não posso reclamar. E o casamento? Não, esse acabou. Então chore pelo casamento que acabou, mas agradeça pelo muito que ainda está de pé e não acabou e que vai durar para sempre. O dente está doendo. Tem 31 que não estão. Puxa, pastor, deu uma pancada na pedra, arrebentou a ponta do meu dedão. Tem outros 9 que estão inteirinhos. Mas quando a gente só olha para o problema, a gente não agradece pelos 9 dedos que estão bem. Quando o marido vai embora, a gente é sequestrado por isso, a gente não agradece a Deus pelo filho que tem saúde. Quando a gente perde o emprego, a gente não agradece que a despeito disso o pão está sobre a mesa. A gente só pensa no emprego que acabou. Fomos demitidos. E revoltado com o que aconteceu comigo, alguns de vocês passam a envergonhar o nome de Jesus. Viver na anomia, na iniquidade. Não param para viver o luto, para viver a dor com dignidade, sofrendo como bom soldado. Não se preocupam mais em honrar o nome dele, em glorificar o nome dele, em exaltar, e fazer valer a pena o sacrifício da cruz no Calvário. Paulo está lá no final, mas ele está dizendo, Deus, eu não vou permitir que o fato de não ter, neste momento, razão para celebrar e agradecer, que esse momento me roube tantos momentos que tu estiveste comigo na minha história.
E ele diz, desde os meus antepassados. Eu não entendo esse versículo de Paulo, porque ele diz, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência pura, se até bem pouco tempo atrás ele perseguia a igreja de Jesus. Na verdade eu entendo. Ele entendia que, mesmo quando ele perseguia a igreja de Jesus, ele já era de Jesus, porque ele sabia que ele tinha sido eleito nele antes da fundação do mundo. Ele só estava longe do caminho. Como disse meu amigo Ariovaldo Ramos, pregando sobre igreja, ele falou, igreja não cresce. Temos que parar com esse negócio de querer fazer a igreja crescer. Esquece esse negócio. Igreja não cresce, a igreja já está pronta. Quem é da igreja já é da igreja. Para que a gente prega então? A gente só prega para que quem é da igreja ainda não está dentro dela, ouça a voz de Jesus e em ouvindo, vem para a igreja. Nós não salvamos ninguém, não fazemos a igreja crescer. Quem é da igreja e está fora dela, vai ouvir a palavra do rei, vai ouvir a palavra do mestre, e ao ouvir a palavra do mestre, vai discerni-la e vai se juntar aos que já estão dentro da igreja. Mas isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, eu persegui a igreja, porque eu não sabia que era da igreja. Mas quando eu ouvi a voz do mestre, eu entendi a voz do mestre, e eu vim para a igreja. Ele está dizendo, veja, tempo da eternidade. Aí você fala assim, porque eu estou sofrendo. Aí você se tornou revoltado. Você quebra todo mundo. Você mata todo mundo. E porque você foi traído, aí você pega todo mundo. E você vai... E no final de cada dia, como é que está teu coração? Vazio, oco, infeliz. Por quê? Porque o sofrimento é grande? Não. Porque você perdeu a possibilidade de agradecer. Só isso. E qual é o problema de não conseguir agradecer? É muito simples. O problema é, primeiro, que a ingratidão é pecado. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Meu filho nasceu, o que eu tenho que fazer? Meu filho morreu. Minha mãe foi curada, o que eu faço? Minha mãe morreu. Passei no concurso público. Fiquei reprovado. Consegui conquistar a menina que eu amo. Ela me botou um chifre. Comprei um carro. Meu carro foi roubado. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, isso é possível? Se não fosse possível, não estar na Bíblia. Deus é retardado. Ele nos dá o seu Espírito para isso. Para que nós possamos transcender. Ir além, como pregamos domingo passado. Sua palavra diz que seu Espírito é derramado sem medida. Mas o tipo de vaso que nós somos delimita a ação dele em nós. Paulo está dizendo, Senhor, pode continuar derramando sem medida, porque o vaso que eu sou não vai se apequenar, de modo que ele não possa fluir livremente e à proporção da tua vontade. Eu vou continuar sendo quem eu sou, um adorador por excelência, diria Anani Venâncio. Um adorador por excelência. Ingratidão é pecado, por isso que eu não posso ser ingrato. E o pecado faz o quê? Divisão, dissensão entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouça. O grato, quando fala com Deus, fala na cobrança. Pô, Deus, estou chateado contigo, tu não viu. Pô, cara, cala a boca, irmão. Você está pensando que você está falando com quem? Você acha que revolta, ira, faz Deus se mover? Não, o que faz Deus se mover é fé. É fé. Ingratidão é pecado. Segundo, a ingratidão é o primeiro fruto de quem saiu de debaixo da graça de Deus. Primeiro fruto. Exemplo é Judas. Tornou-se ingrato, saiu debaixo da graça de Deus. E graça e gratidão têm a mesma raiz. Graça, caris. Gratidão, cariti. Quando eu estou debaixo da graça, eu sou grato. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tua e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. É a música. Por tudo. Debaixo da graça, gratidão. Agora, quando eu saio debaixo da graça, ingratidão. Vem Paulo e diz, filho, você não pode sair debaixo da graça, porque a graça basta.
Graça basta. Como sofre um bom soldado de Cristo Jesus? Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Sofre sem se entregar à ingratidão. Então Deus está mudando histórias nessa noite. Chega em casa, irmão. Entra lá no teu quarto, ajoelha do lado daquela cama. E ao invés de dizer para Deus, o que está te fazendo sofrer? Começa a agradecer. Pelo muito que você tem, que ainda é motivo de alegria para você. Começa a agradecer pelos dentes que não estão doendo. Começa a te agradecer pelos amigos que ainda não te traíram. Começa a te agradecer porque, embora tenha uns quilinhos a mais aí, tem um olho lindo aí também. Um cabelo maravilhoso. Um narizinho maravilhoso. O que você gosta do teu corpo? Ah, pastor, eu gosto da minha orelha. Mas ela fica tapada pelo cabelo. Então, bota o cabelo atrás da orelha e diz assim, Deus, muito obrigado pela minha orelha. Ela é linda. Os ares começam a mudar. Tu entra numa casa onde tem aquela velha doente, resmungadora. Pô, tu vê aquela ambiência pesada. Alguns de vocês têm mães assim, avós, e você não gosta nem de visitar. É mãe e é vó, mas tu não gosta de ir lá, porque ela está sempre reclamando da vida. Quem conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão não. Vai que é. Você não gosta de ir lá na tua sogra, na tua tia. Tem uma... Tu chega lá e você se sentir mal. Agora, alguns de vocês têm mãe, pai, avô, que está com 90 anos, mas o velho é garotão. Ô, garotinha, chega aqui com o vovô. Ele não está aguentando você, mas vem no colo. Aí tu pula e cai. Aí, mas ele gosta, ele é para cima. Você, puxa, eu adoro meu avô, pastor. Quando eu tomar, eu vou lá com meu avô, com a minha mãe, meu pai me põe para cima. Parece que lá em casa o velho sou eu, cara. Meu pai, às vezes, tem que segurar ele porque ele faz o moleque. Ah, se você não ama ele, não adora ele. Por quê? Porque ele está para cima. A energia muda de quem é grato, de quem ama a vida, daquele que é chato e que vive resmungando. Então deixa de ser chato, irmão. E posso agradecer pelo teu nariz. O meu nariz é tão bonitinho, pastor. Eu estou 80 quilos acima, é verdade. Mas o meu nariz, fala a verdade. Começa assim. Irmão, olha só, parece doideira, não é não? É do pouco para o muito, do menor para o maior. A coisa vai acontecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava na academia essa semana. Aí esqueci que era feriado e fui assim mesmo. Aí cheguei lá, estava fechado, e tinha um maluco sentado no portão, que também tinha esquecido, outro retardado igual a mim. Aí ele sentou e foi, tá fazendo aí, brother? Não abriu ainda não? Pô, não abriu ainda não. Mas o que houve? Meu retardado. Eu não sei, eu fiquei sentado com ele esperando. Sei lá, aconteceu ninguém, só eu e ele. Não sei como é que eu tô, cara. Aí, o teu nome e tal, como ele estava sempre, é um senhor, ele deve ter uns 55 anos. Aí ele falou, pô, ele estava vendo umas fotos sentado. Aí eu olhei para a foto, um cara gigante. Falei, que é isso aí? Parceiro? Não, cara, isso aqui sou eu ontem. Ele pesava 189 quilos. Hoje, 79 quilos. Não fez cirurgia bariátrica. Diga assim, irmão, me passa essa unção, varão. Ele perdeu 90 quilos. Eu falei, por que você está com essa foto aqui? Ele falou assim, brother, essa foto anda dentro da minha bolsa 24 horas por dia. Porque olhar para o meu passado é um incentivo para eu seguir em direção ao meu futuro. Quando eu não estou com vontade de malhar, quando eu não estou com vontade de continuar, quando eu não aguento mais, eu não vou não. Eu pego essa foto e olho. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu olho para essa foto, eu agradeço pelo que eu sou. Isso aqui é meu passado, e quando eu olho o meu passado, eu vejo um motivo para agradecer. Ele não falou de Deus. Mas ele diz, eu agradeço por estar como eu estou hoje. E ele continua porque ele acredita que precisa emagrecer um pouquinho mais, que ele é baixinho. Ele pega um incentivo do passado e continua rumo ao futuro.
Olha para o teu passado e examina se Deus não esteve nele o tempo inteiro. E veja se ele já não te tirou de problemas maiores do que esse que você vive hoje. Mas você não agradece porque você só olha para hoje. E acha que Deus mudou. Não, Deus não mudou não. Ele continua o mesmo Deus. E da mesma forma como ele te trouxe até hoje, ele vai te levar de hoje até o dia final em glória em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele bem forte, porque ele é digno de toda honra, glória e celebração. Terminei. Acabou. Vamos orar e vamos embora para casa. Sofre como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu queria muito ter poder para tirar de mim alguns sofrimentos pelos quais eu passo. Queria muito poder estalar o dedo e falar, sai, sofrimento. Queria muito ter poder para ver algumas pessoas com as quais eu me encontro todo dia que estão sofrendo, mas sofrimento de verdade. Eu queria muito poder tocar na cabeça deles, sair o sofrimento. Mas nós não temos esse poder. Não aconteceu com Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aquele, com o silêncio, Deus disse, não, filho, esse cálice faz parte da sua história. Essa dor você precisa sentir. Não aconteceu com Paulo. Deus, eu tenho um espinho que está me arrebentando. Satanás está me esbofeteando. Tira de mim. Não, Paulo, não, Paulo. Esse, você vai ter que aprender a lidar com ele, Paulo. Faz parte. Agora, da mesma forma como ele disse não para Jesus, a Jesus ele deu força para ser fiel e fiel até o fim. Jesus sentiu dor, vamos chamar aquela dor de doença. Então ele tinha uma doença, mas ele nunca adoeceu. Paulo tinha uma doença, mas nunca adoeceu. Não chegou à alma porque ele se transformou num soldado que aprendeu a sofrer. Como um bom soldado. E qual Jesus, ele continuou amando até o fim. Os seus algozes o atormentando, ridicularizando. E ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem? Será mesmo? Não sei. Mas Jesus diz, Pai, perdoa-os. Paulo ora tanto quanto pode, tira de mim. Não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu que ele, para ser feliz, não precisa resolver os problemas. Ele só precisa estar mergulhado na graça, porque o Deus dele diz para ele, a minha graça te basta. E ele foi feliz até o fim. Na alegria ou na tristeza, debaixo da graça, ele vence. Isso é ser abençoado. Ser abençoado não é ser livre da dor, é estar capacitado para ela. Paulo era um abençoado. Eu sei a ter fartura e sei a ter necessidade. Sei padecer carência e sei ter em abundância. Posso todas as coisas. Ou seja, eu sou um abençoado. Eu não sou alguém que só está preparado para ter vitória, não. Sou alguém que está preparado para quando a derrota chegar, porque ele aprendeu que nesse tempo ganha quem sabe perder. Então, meu irmão, você pode ser um abençoado. Não esse abençoado da igreja evangélica brasileira, essa igreja de mercado. Essa igreja que olha para você, vê um bolso, por isso está dizendo, pare de sofrer. Não, todos eles têm problema, tudo sofredor. São pessoas que são agonizantes pela acusação do próprio Espírito. Porque o Espírito sabe que eles estão ludibriando o povo. Os caras não têm paz. A Bíblia diz, não há paz para o ímpio.
Quando você se encontrar com aquele santarrão dizendo, você não pare de sofrer nada, ele está mentindo. Hipócrita. Porque abençoado é aquele que sabe fazer uma leitura do conjunto da obra. Agora em dezembro eu vou indicar para vocês um livro chamado O Sagrado, de Newton Bonder. Você já pode até comprar amanhã. Livrinho desse tamanho assim. Domingo que vem sai no boletim. Compre esse livro. Ele fala a diferença entre o sagrado e o segredo. Tanta gente imaginando que está lidando com o sagrado. Na verdade, só estão atrás do segredo. O que é o segredo? Bom, é algo que eu preciso, que não sei se vou receber porque ainda não foi revelado. Então eu quero que seja revelado, seja o segredo, tá? O culto é segredo. Aí quando eu alcanço o segredo, eu acredito, fui abençoado. Não tem nada a ver com o sagrado. Só tomei posse do segredo. Porque quando é sagrado, mesmo que o segredo não seja revelado, eu tenho paz. Quem vive em função do segredo, precisa tomar posse da revelação do segredo. Quem vive no sagrado está livre das circunstâncias e da necessidade do segredo. Jó, deu, glória a Deus, tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, eu não preciso mais que tu faças a minha vontade. Porque eu já cresci a ponto de me submeter à tua vontade, independente de qual seja ela. E quando Deus vê que nós estamos amadurecidos ao ponto de sermos completamente desapegados, não temos necessidade de resultados, Ele diz, então agora você pode ter todos os resultados, porque eu sei que você não vai se ensoberbecer e nem vai esquecer quem te deu o que te deu. Tenho dito para alguns amigos queridos, que se afastaram do Senhor, estão longe dele, e longe dele prosperaram. Eu digo, você caiu na pior condição que um homem pode cair, de prosperar longe do Senhor. Dificilmente você volta para ele. Porque a prosperidade que encantou o teu ser e que mexeu com a tua imagem, dá a sensação de que você não precisa mais dele. Para voltar, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está amando alguns de vocês aqui assim, sem medida. Dizendo, filha, teu sofrimento tem prazo de validade. O prazo de validade está acabando no nome de Jesus. Qual é o prazo, Senhor? É quando você voltar a amar. Chega em casa, pega lá aquele teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, que você não beija há 200 anos. Dá-lhe um beijão e diz assim, eu amo você. Por que você ama? Esse amor só não está frutificando. Chega em casa, pisa naquela casinha, aquele barraquinho que você mora, que você reclama dele o tempo inteiro, mas é ele que vai te permitir dormir longe dessa chuva que cai. Diga assim, Deus, eu te louvo por esse barraquinho que eu tenho. Chega em casa, pega o teu bichinho que vai te receber com um rabinho assim, ó. Pega ele na mão, dá-lhe um beijão nele. E pega aquele biscoitinho que ele mais gosta lá na despensa. Diz assim, toma aqui, meu amorzinho, filhinho de papai. Vem cá que papai vai te dar um presente. E ama teu bichinho. Você vai ver que a tua noite vai ser diferente. Amanhã quando chegar no trabalho, diferente do azedo que você chega. Bom dia, rapaziada. O que houve? O que aconteceu com esse cara, meu? Resolvi voltar a amar. Estou cheio de problema. Mas estou vivo. E enquanto há vida, há esperança. Aplauda ele bem forte. Vamos louvar o Senhor. Por tudo que tem feito. Vamos ficar em pé? Queria que você abraçasse pelo menos 2 horas. Semana de bênção para ti. E que Deus te dê o privilégio de amar muito essa semana. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Vamos lá. Com aquela introdução bacana. E vamos sair daqui agradecendo ao Senhor pelo que Ele é na nossa vida, por essa palavra, pela chuva que cai, pela igreja que a gente tem, pela mulher que a gente tem, marido, pelos amigos. E oh, aleluia. Aí tem motivo para agradecer. A beça, louvado seja o nome do Senhor. Canta com todo o coração essa canção.
promessas e tudo. Diga. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo. Por tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus. Mulheres, homem, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Mais uma vez, por tudo. Por tudo que tem feito. Por tudo que vai fazer. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Vamos lá, varões. Homem. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Um aplauso de louvor e de gratidão ao Senhor. Dê-lhe um brado de gratidão e júbilo. Aleluia!